a família tem uma grande responsabilidade pela educação das gerações futuras em relação ao seu relacionamento com dinheiro, com finanças, e isso acaba ficando cada vez mais complicado à medida que as gerações vão passando, né, pelas empresas familiares que a gente conhece, porque é o que você bem falou, né, Luiz? A segunda geração, ela viu a primeira geração montar a empresa, ela sentiu a ausência da primeira geração no jogo de futebol de salão da escola, né, que o pai não podia ir porque estava na empresa, né, ou que a mãe, ou que o fundador, ou que seja, né, então ela sentiu a ausência do familiar por causa da empresa, né, em nome da empresa. Então, esse relacionamento com o dinheiro, né? Então, a primeira geração construiu tudo. A segunda geração viu a primeira geração construir e muitas vezes ajudou, né? Quando não estava na escola, estava na loja, ajudando, etc., que acontece em muitas empresas familiares, né? A terceira geração já está praticamente tudo pronto, né? Se a empresa teve sucesso, obviamente, se a empresa conseguiu se perenizar, né? Então, a terceira geração já tem uma dificuldade maior de se relacionar com dinheiro, parece que as coisas chegam mais fáceis, né? Imagina uma terceira ou quarta geração de um grupo familiar top 5 do varejo, de qualquer segmento, né? O dinheiro já está mais fácil do que na primeira, né? Então, essa relação com o poder, essa relação com o dinheiro, o valor que se dá ao dinheiro, ao trabalho, principalmente, é bastante delicado à medida que as gerações vão passando. A família tem uma grande responsabilidade, um grande papel, que é cuidar da história da empresa, né? Cuidar para que as novas gerações saibam como a empresa foi formada, em que ambiente, que decisões que foram tomadas, que regras que tem, etc. E, claro, como toda família, assim como a tua, assim como a minha, toda família tem conflito. Exato. Tem divergência de opinião. E Renato, eu queria pegar esse gancho um pouquinho para relembrar alguns pontos de passagens que nós tivemos ao longo da nossa vida como executivo. Sim. E também como consultor. A gente teve a oportunidade de trabalhar, você trabalhou em empresa da sua família e você também trabalhou em outras empresas de famílias que não eram as também suas. familiares, né? Você falou de um ponto que me fez lembrar aqui de um tema que chama-se o respeito, né? Exato. Respeito no dia a dia. Nós já vimos algumas histórias bem cabeludas, né, Renato? Sim, muito. Você como executivo numa empresa importante, não vamos citar aqui para uma questão, não vamos expor a essas empresas, eu também trabalhei numa outra empresa, que havia determinadas regras, mas em contrapartida o respeito era nenhum. Você presenciava discussões que quase partiam para chamadas vias de fato. Quase né? partiam para as vias de fato. Seja entre os familiares fundadores da empresa ou da sua segunda geração, seja internamente entre eles, né? Então era uma questão de cultura deles, né? Era uma questão de jeito de viver, né? Então o tratamento a gerentes, o tratamento a supervisores ou supervisoras, etc., era um tratamento que eles se dispensavam internamente, né? Então um tratamento desrespeitoso, um tratamento com palavra de baixo calão, para citar só isso, né? Exato. Para citar só isso. Então você vê que essas questões, né? Nós estamos falando muito sobre regras, sobre o momento, mas sobretudo que essas coisas precisam ser praticadas no dia a dia, né, Renato? Exato. Não adianta a gente falar algo e na prática você ter um relacionamento com seus parentes de uma forma desrespeitosa, tratar seus funcionários de forma desrespeitosa, né? Porque nada disso acaba funcionando, né? Porque tenha certeza, você como empreendedor familiar, você como gestor, membro da família e gestor da empresa, tenha certeza que todo mundo está observando você. O tempo todo. O tempo todo. Então, o profissional que foi recrutado do mercado está observando você o tempo todo. Esse profissional vai avaliar a tua empresa pela possibilidade de crescimento que ele tem ali dentro. Se ele perceber que todas as decisões de gestão são ancoradas, entre aspas, em benefícios familiares, em favorecimentos, etc., esse profissional muito dificilmente vai se comprometer com a empresa a ponto de planejar sua carreira dependendo daquela empresa familiar. Ele vai estar sempre atento a oportunidades de mercado. Todo mundo quer crescer, né, Luiz? Sim, e agora, como tudo que a gente fala aqui e apresenta para vocês, a gente sempre traz com fatos, né? A gente dá as nossas opiniões, a gente faz as nossas análises, a gente estuda muito varejo todos os dias, mas sempre com fatos reais, vividos, observados, né?
A gente também tem um case, né, Renato, de uma outra empresa que a gente assessora e que o fundador dessa empresa, né, o empreendedor dessa empresa, ele vinha de uma outra unidade de negócios familiar e que foram vistas coisas bem complicadas lá dentro. Sim, a gente sim. tocou agora há pouco o assunto da equidade. Exato, Quer comentar, exato. Renato? Exato. A gente até pode usar a segunda figura, viu, produção? Que vai falar do papel e da responsabilidade da sociedade. Né? Então, nesse exemplo que o Luiz está comentando, era clara a dissonância, né? E as diferenças de regras de entrada e saída da empresa. Né? Então, esse varejista que nós assessoramos hoje, ele é da segunda geração da empresa, mas a empresa familiar não tinha qualquer regra definida e clara, voltando. Não existe regra perfeita e não existe regra acertadíssima. O principal é que a regra seja clara. Exato. Né? Então, nessa empresa familiar, cada um dos fundadores criava a regra para a entrada do seu filho ou da sua filha. Né? Então, se eu tenho 6 fundadores, 6 irmãos ou primos, etc., que fundaram uma empresa, cada um deles escolhe como o filho entra. Exato. Então, e é um caso verídico, né? Então, quer dizer, esse membro da segunda geração trabalhou por uma série de anos na empresa, trabalhou como na posição de estagiário, trabalhou na posição de assistente, de responsável pelo financeiro da empresa, etc., supervisor, enquanto que alguns primos deles já entravam trabalhando como gerente geral. Né? E aí, trabalhando como gerente geral e ganhando 20 vezes o que ele ganhava. Exato. Né? Por quê? Porque a regra daquele primo foi definida pelo pai dele. Exato. Né? E a regra dele foi definida pela mãe dele ou pelo pai dele. E aí né? o pior de tudo, né? Se cria uma animosidade, se cria um rancor. E qual que é o efeito colateral disso? Aí ele sai. Aí ele sai da empresa. Então isso acaba a longo um prazo. Ativo, né? Que você perde, né? Acaba a longo prazo comprometendo a perenidade da empresa. Né? A empresa acaba não contando com a segunda geração. Né? Porque a segunda geração, obviamente, com esse nível de diferença, a segunda geração não vai construir um corpo gestor da empresa para tomar conta da empresa em algum momento, né? Seja com participação acionária ou não. Então, quando a gente fala de sociedade, a empresa familiar, quem faz parte da sociedade, quem tem cota, etc., tem que tratar de todos os acordos. Todos os acordos societários, inclusive os jurídicos, né? Como a empresa vai estar posicionada, se a empresa vai ser uma limitada, se a empresa vai ser um grupo de holdings familiares, cada uma das decisões, elas têm prós e contras em termos financeiros, tributários, fiscais, etc. Então, cada empresa precisa analisar a sua situação, né? E nós, nas empresas onde estamos, a gente faz esse trabalho de diagnóstico exatamente para ver qual é a melhor opção dentro daquele momento da empresa. Né? Então, para que regras claras sejam perenes e garantam a continuidade da empresa. Né? Com todo mundo sabendo da regra, que nem o combinado não sai caro. Né? É o velho ditado. Né? Se está tudo combinado, pode não ser a melhor regra válida para todos. Né? E a regra válida para todos. Né? E a regra válida para todos. Então, a decisão sobre instrumento jurídico, acordo societário, etc., tem que estar claro. E tem que ser tomada, como a gente bem falou no começo, né? Tem que ser tomada antes do cemitério, porque depois do cemitério, depois da perda, isso acaba entrando nas questões de inventário, nas questões de sucessão patrimonial, etc. E aí ninguém vai ganhar dinheiro com isso. Só advogado vai ganhar dinheiro com isso. Verdade. Né? Porque, claro, vai precisar de uma ajuda profissional que resolva os conflitos. Conflitos, depois do cemitério, o conflito não se resolve. O conflito vai persistir durante muito tempo, né? Todas as mágoas, etc., que possam um dia existir dentro da empresa. Então, na esfera da propriedade, na esfera da sociedade, cabe à empresa e a seus gestores e a seus familiares definir todas as regras. A regra pode ser, inclusive, que não entra ninguém da segunda geração. Ponto. Desde que ela seja clara, né? A regra pode ser, olha, a empresa vai se profissionalizar e a empresa, a partir da primeira geração, cada uma das famílias tem X%, nós vamos trabalhar para abrir capital, por exemplo, vamos abrir em bolsa e acabou. Eu trabalhei numa grande empresa, uma das maiores do Brasil, também uma empresa familiar. E na época que eu trabalhei lá, todos os cargos de alta gestão eram familiares. Então, um outro tema
também que é inerente a esse assunto de sucessão, etc., é aquilo que a gente traz com relação a trazer profissionais de fora para dentro da empresa. Sim. Essa empresa que eu trabalhei durante muitos anos eram só familiares que ocupavam os cargos de liderança, e aí nos últimos anos que começou-se a abrir espaço para trazer profissionais de mercado, e você já vê profissionais vindos de fora, né, para ocupar cargos de alta gestão. Esse é um outro tema também, né, Renato? Porque a empresa, nem sempre a empresa familiar é autossuficiente, suficiente para tratar de todos os assuntos. Claro, Ela precisa de uma nova expertise para trazer e incorporar. E muitas né? vezes ela não tem o porte para o tamanho da família. Né? Vou dar a nossos ouvintes aí, a quem nos assiste, mais uma vez o exemplo do Grupo Davó, né? O Grupo Davó no início dos anos 2000 chegou a ser já 11 sócios da primeira geração e 13 da segunda geração. A empresa não tinha tamanho para tudo isso, né? Então houve, claro, uma discussão segunda e primeira geração, uma decisão da primeira geração, né, sobre a questão societária, voltando de novo à nossa figura, né, sobre a questão do acordo societário. Olha, vamos passar a empresa por uma reestruturação societária e tributária, fiscal, etc. Então vamos deixar de ser sócios pessoa física e cada uma das famílias vai ser sócia por meio do instrumento de holding, etc., que num episódio futuro a gente pode entrar em detalhes sobre isso, né? Que é interessante conhecer esse desenho, né, de solução. Então, a solução jurídica foi as famílias serão sócias da empresa. E a decisão da primeira geração foi o controle acionário vai ficar na mão das holdings. Não vai ser passado para, por exemplo, para mim, Renato, pessoa física. Eu só posso... Eu tenho hoje participação no grupo familiar através da holding familiar do meu pai e da minha mãe. Né? Então, a decisão foi este desenho. Né? Então, era claro nesse sentido. Então, naquele momento, a empresa não tinha tamanho nem estrutura para ser uma empresa profissional com 13 diretores ou 13 gerentes. Né? Então, se estimulou a saída de algumas pessoas da segunda geração, entre as quais as minhas, do meu irmão, de alguns primos meus, para que a gente fosse empreender com outros negócios. Né? E para que o grupo mantivesse um grupo diretor que está lá até isso hoje, foi muito né? legal, né, E que Renato? conduz a empresa até hoje com quatro diretores. E isso foi muito legal, né?